Bem, como disse o eminente Sheikh Farouk Juma ao lado aqui, que terei o tema de terapia de doenças espirituais, muito mais nós conhecemos que são problemas de magines, gênios, quando esta pessoa é atingida, e quais são as possíveis soluções dentro da Sharia, o que está errado ou qual é a via errada de como poder atender esta causa e qual é a via correta dentro da Sharia. Perdemos muito tempo, mas aqui, inshallah, talvez tenha uns 20 a 25 minutos para tentar explicar, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, na sua religião, o que ele proibiu, trouxe uma outra solução, uma outra alternativa. Allah subhanahu wa ta'ala já proibiu várias coisas e também trouxe soluções. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o consumo de bebidas alcoólicas e permitiu o consumo de outros líquidos, no caso de sumo e entre outros líquidos naturais que a gente conhece. Allah subhanahu wa ta'ala, dentro da sua Sharia, como eu disse, há muita coisa que ele proibiu e não fechou e não trancou a porta, mas sim abriu outras portas para que as pessoas tenham acesso delas. Num exemplo também prático que Allah subhanahu wa ta'ala deu, ele proibiu o adultério, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala trouxe a porta do casamento, a pessoa oficializar o casamento. Então, voltando para o meu tema, que é questão de doenças espirituais. A Sharia, numa primeira fase, proibiu combater este assunto por uma via que a Sharia não permite, que é, nós temos métodos tradicionais, métodos que nossos avós, nossos bisas vinham aplicando, vinham fazendo para poder minimizar uma coisa desta natureza. Mas será que a Sharia permitiu aquela via ou não permitiu? Então, a Sharia, ou o Islã em si, a moda antiga, por exemplo, quando alguém era possuído, quando uma pessoa era possuída, juntavam-se um grupo de mulheres e faziam aquela batucada, mais algumas canções, durante uma noite, ou 2 noites, 3 noites, para poder pedir o gênio acalmar, para poder pedir o gênio não dar efeito na pessoa. E também outros faziam promessa na altura em que o gênio apresentava-se ou mostrava o efeito na pessoa, a reação. As pessoas presentes ficavam ao lado da pessoa e começavam a fazer promessas. Se você sair no corpo desta pessoa, a gente fará isso para ti. E aquele sempre colocava algumas condições, que é preciso de uma galinha, tem que degolar galinha, preciso uma pira, e entre aquele processo que a gente conhece, que nossos antepassados faziam. Então, o Islã, aquela modalidade, ou aquele processo, vedou, proibiu, porque não é um modelo que vai de acordo com o Islã, que vai de acordo com a Sharia. Proibiu e trouxe uma solução benéfica, e que, se a gente for aplicar, há resultados positivos. Principalmente nós que somos sheikhs, quando passamos a ajudar pessoas possuídas, notamos que depois de um tempo aquilo passa e a pessoa agradece e jamais passa a sofrer daquelas doenças. Então,
um dos métodos, quando notamos alguém na família, não é para a gente ir nas montanhas, não é para a gente ir naquelas avós que conhecem o método tradicional, porque estes fazem algo que o próprio Islã veda ou vedou. Então, o mais correto é procurar por um sheikh, um álimo sábio, que tem um conhecimento mesmo, e colocar esta questão: sheikh, na minha família temos um doente com estes sinais, temos um doente que é possuído. Então, daí o sheikh virá para lá, para a família, vir ver como está o doente e quais são as possíveis condições que ele vai colocar, e daí para poder fazer-se o exorcismo, que é um exorcismo, é um ritual que se faz, que é para poder combater o próprio jinni, o gênio, e sair do corpo humano, para poder combater o próprio jinni e sair do corpo humano. E como se não bastasse também, no tempo, na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são coisas que desde o tempo do profeta, mesmo antes, até nos nossos dias, acontecem. São coisas que acontecem. Ninguém consegue evitar, porque também faz parte do destino. Então, a maneira mais correta é a pessoa ir de acordo com aquilo que o Islã abriu as portas. A pessoa tem que praticar ou fazer de acordo com o parâmetro islâmico. Então, a pessoa sai, procura um sheikh, o sheikh chega, tem alguns versículos determinados que são apropriados para combater os jinnis. Ou então, se essa pessoa é questão de feitiço, também tem versículos apropriados que é para combater o quê? O feitiço. Então, se é o olho gordo, que é o Ain, também o sheikh chega e lê versículos apropriados que é para combater e invalidar, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, o efeito do olho gordo. Então, sendo assim, irmãos muçulmanos, estou a dizer que aquela moda antiga que nossos antepassados faziam, bater palmas, ou então bater uma batucada, estarem a cantar, mistura de homens e mulheres, danças, para aquele jinne poder abandonar no corpo da pessoa, é um caminho que o Islã proibiu. Porque o Islã proibiu aquele caminho e trouxe esta solução. Procurar por um grande sábio que sabe como fazer este ritual. Então, quando este álimo é convidado, chega na família, vê e conversa primeiro com o doente, começa a escutar do doente na primeira pessoa, quando é que isso começou, como é que é a reação, o que é que sente internamente. Aproximadamente o sheikh já sabe o que é que ele vai fazer, e depois começa a fazer a sua parte. Na era do profeta alayhi salatu wassalam, um grupo de sahabas estava numa viagem e chegaram numa determinada aldeia e pediram o pessoal que vive naquela aldeia que os hospedassem em suas casas, mas a população negou. Então, acontece que o líder ou o régulo daquela altura recebeu uma picada do escorpião ou então uma cobra. Então, eles não conheciam alguém que pudesse curar naquele exato momento, então foram ter com os sahabas. De que, olha, nosso líder, o nosso rei, nosso régulo, foi picado por uma cobra ou então por um escorpião. Será que dentre vós sabe fazer alguma coisa? Sabe recitar alguma coisa para que o nosso líder possa curar? Então, um dos sahabas disse: eu vou fazer. Então chegou, começou a ler o Suratul Fatiha, e minutos depois, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, o rei, o efeito do veneno da cobra ou do escorpião, o que passou. Então,
Por gratidão, o líder tirou algumas cabeças de cabrito e ofereceu o sahaba ou os sahabas. Então, houve divergência se podemos receber ou não receber a oferta. Dali tiveram um consenso de ir, perguntaram ao profeta. O profeta, quando viu ou teve essa informação, disse que sim, é permissível. E o profeta pediu a parte dele, de que também estou a pedir uma parte do cabrito também, e o profeta comeu. Então, numa primeira fase, como eu disse, o Corão não só questão de Majin, mas também, como vimos, essa história o Sahaba que conta isso, de que a aldeia que eles haviam entrado, o rei ou o régulo havia sido picado com um escorpião ou uma cobra. Significa que o Corão, para além de atacar, combater os jinns, também o veneno, de uma forma geral, ele serve. Mesmo febres, o Corão também serve. E Allah subhanahu wa ta'ala chamou o Corão de shifa, cura, não remédio. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Então, o Corão serve para medicar-se em várias doenças. Aquilo que a pessoa sabe de que eu tenho dificuldade nesta área, então é questão de conhecer os versículos que são recitados numa determinada matéria. Então, aprende aqueles versículos e a pessoa passa a fazer ruqya para si, ou então pede um álimo para poder fazer para ti. E se haver um agradecimento, isso também não é proibido, como vimos nesta história. E também o Islã, de uma forma geral, a pessoa possuída naquele exato momento, ou sua família, são vedados todos de ir nos embondeiros, de uma forma geral, ir fazer súplicas. Estamos a pedir que o gênio ou o djinn que está no corpo do nosso familiar saia e entra neste embondeiro. Então, isto também tem acontecido. Ou então, irem na beira do mar, poderem também falar de que o djinn que está aqui dentro deste corpo pode sair e entrar no mar. Então, como eu disse, o Islã nada proibiu e fechou a porta, mas sim proibiu e trouxe possíveis soluções com resultados positivos, resultados que garantem uma boa estadia para o doente.